Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de proporção. Nessa aula especificamente a gente vai aprender como fazer a divisão em partes inversamente proporcionais. Vamos ver como fazer a divisão em partes inversamente proporcionais com um exemplo. Como recuperação, o professor de matemática fez 65 fichas com um exercício diferente em cada. Ele decidiu dividir essas fichas em partes inversamente proporcionais às notas que foram 2, 3 e 4. Quantas fichas cada aluno recebeu? Então veja aqui que ficaram 3 alunos de recuperação, né? Um tirou 2, outro tirou 3, outro tirou 4. E aí ele vai dividir essas fichas. E essa divisão tem que ser inversamente proporcional. O que isso significa? Quanto menor é a nota do aluno, mais fichas ele tem que receber. Certo? Que faz sentido. Se o aluno tirou uma nota muito baixa, teoricamente ele está precisando recuperar mais. Ele entendeu menos do conteúdo e ele precisa fazer mais exercícios como recuperação para aprender o conteúdo que ele ainda não aprendeu. Certo? Então, quanto menor a nota, mais exercícios. E quanto maior a nota, menos exercício ele precisa. Certo? Bom, então vamos ver como fazer isso, né? A aula passada a gente viu como fazer diretamente proporcional. Foi tranquilo, a gente fez vários exemplos, ficou tranquilo depois de fazer vários exercícios, né? Bom, aqui também vai ficar, ó. Para fazer a divisão inversamente proporcional a 2, 3 e 4, que é o que o exercício pediu, fazer essa divisão é equivalente a fazer a divisão diretamente proporcional a 1 meio, 1 terço e 1 quarto, que são os inversos desses números que estão aqui. Ó. O inverso de 2 é 1 meio, o inverso de 3 é 1 terço e o inverso de 4 é 1 quarto. Bom, só que agora a gente sabe fazer isso aqui, né? A gente aprendeu na aula passada. Fazer a divisão diretamente proporcional a 1 meio, 1 terço e 1 quarto, a gente já fez isso na aula passada. Então, o truquezinho é igualar o denominador, 2, 3 e 4, o denominador comum é 12. Então, 1 meio é igual a 6 dozeavos, 1 terço é igual a 4 dozeavos e 1 quarto é equivalente a 3 dozeavos. E aí a gente desconsidera o denominador, né? Então fica diretamente proporcional a 6, 4 e 3. Então perceba que fazer uma divisão inversamente proporcional a 2, 3 e 4 é equivalente a fazer uma divisão diretamente proporcional a 6, 4 e 3. Só que essa divisão a gente já sabe fazer, a gente fez a aula passada. Então vamos lá, vou pegar esses 65 exercícios e vou dividir entre os 3 alunos. O aluno que tirou 2, o aluno que tirou 3, o aluno que tirou 4. Chamei as quantidades dos exercícios aqui de x, y e z, certo? Sendo que o primeiro está para 6, a quantidade que o primeiro vai fazer está para 6, assim como a quantidade que o segundo vai fazer está para 4, assim como a quantidade que o terceiro vai fazer está para 3, certo? X está para 6, y está para 4, assim como z está para 3. E além disso tudo, as quantidades x mais y mais z, elas somadas vão dar 65, que é o total de exercícios. E aí a gente tem esse sisteminha para resolver, certo? A gente já sabe resolver, ó, partindo da proporção x sobre 6, y sobre 4, z sobre 3, adicionando os numeradores, x mais y mais z, 6 mais 4 mais 3, adicionando também os denominadores, obtemos essa fração, ó, 65, que é a soma de todos os exercícios, né? E 6 mais 4 mais 3 dá 13. 65 dividido por 13 dá 5. Agora, com essa grande igualdade, a gente consegue encontrar quem que é o x, quem que é o y, quem que é o z. Ó. X sobre 6 é igual a 5, portanto, o x é igual a 30. Y sobre 4 é igual a 5, portanto, o y é igual a 20. E z sobre 3 é igual a 5, então z é igual a 15, certo? Ou seja, o aluno que tirou nota 2 vai fazer 30 exercícios, o aluno que tirou nota 3 vai fazer 20 exercícios, o aluno que tirou nota 4 vai fazer 15 exercícios. Perceba que quanto maior é a nota, menos exercício ele faz, certo? E de maneira proporcional, ó. Perceba que o 2 e o 4, a nota desse aluno foi o dobro da nota desse aluno, certo? Então, em contrapartida, esse aluno vai fazer o dobro de exercícios dele, né? Então, quanto maior a nota, menor a quantidade de exercícios de forma proporcional. Aqui, por exemplo, o dobro e a metade. Exercício 1. Reparta 360 em partes inversamente proporcionais a 3 e 6. Então, qual é o processo? Ó, fazer uma divisão inversamente proporcional a 3 e 6 é equivalente a fazer uma divisão diretamente proporcional a 1 terço e 1 sexto. Como são frações, para ficar mais fácil, a gente iguala o denominador, 2 sextos e 1 sexto, e considera só o numerador, 2 e 1. Então, relembrando, ó,
fazer uma divisão inversamente proporcional a 3 e 6 é equivalente a fazer uma divisão diretamente proporcional a 2 e 1. E esse aqui a gente está cansado de fazer já, né? Ó, pega o 360 e divide em duas partes. São duas partes aqui, né? X e Y. Sabemos que x está para 2, assim como y está para 1, e a soma dos dois dá 360. Um sisteminha que a gente vai resolver utilizando a propriedade de proporções das aulas anteriores. Ó. X está para 2, assim como y está para 1. Somos dois numeradores, somos dois denominadores. Essa nova fração é equivalente às anteriores. X mais y é 360 e 2 mais 1 é 3. Então, essa divisão dá 120. E aí é só encontrar o x e o y. X sobre 2 é igual a 120, x é igual a 240. Y sobre 1 é igual a 120, então y é igual a 120 mesmo, certo? Fizemos a divisão, x é igual a 240, y é igual a 120. Exercício 2. Reparta 590 em partes inversamente proporcionais a 1/4, 1/5, 2 e 3. Bom, então temos que fazer a divisão inversamente proporcional a 4 números, 1/4, 1/5, 2 e 3. Fazer a divisão inversamente proporcional a esses números é equivalente a fazer a divisão diretamente proporcional aos inversos desses números. Ou seja, inverso é trocar numerador com denominador. Ó. Então, o inverso de 1/4 é 4 sobre 1, o inverso de 1/5 é 5 sobre 1, o inverso de 2 é 1 sobre 2, o inverso de 3 é 1 sobre 3. Agora, a gente tem que fazer essa divisão diretamente proporcional. Ó. Só que, como aqui tem fração, o truquezinho é a gente igualar todos os denominadores. Ó. 1, 2 e 3, o denominador comum é 6. E a gente desconsidera o denominador, olha apenas para os numeradores. Ó. Então, fica 24, 30, 3 e 2. Fazer uma divisão inversamente proporcional a esses números é equivalente a fazer uma divisão diretamente proporcional a esses números aqui de baixo. Ó. 24, 30, 3 e 2. Bom, e agora a gente sabe fazer essa divisão. Ó. Vamos pegar aqui o 590 e vamos dividir em 4 partes. Né? Essa é uma novidade, a gente não tinha feito ainda 4 partes. Então, vou chamar essas partes aqui de A, B, C e D, certo? De forma que a primeira está para 24, assim como a segunda está para 30, a terceira está para 3, assim como a quarta está para 2, certo? Essa é a proporção e, além disso tudo, a soma dos 4 dá 590, certo? A mais B mais C mais D é igual a 590. Então, basta resolver esse sisteminha aqui, ó, do jeito que a gente já fez bastante nas aulas anteriores. Partindo da proporção, a gente soma todos os numeradores, A mais B mais C mais D, soma todos os denominadores e obteremos essa fração, 590 sobre 59, que é equivalente a 10. Todas essas frações são frações equivalentes. Então, a gente pode usar de uma forma inteligente para descobrir cada uma delas. Ó, por exemplo, A sobre 24 é igual a 10, então A é igual a 240. B sobre 30 é igual a 10, então o B é igual a 300. C sobre 3 é igual a 10, então o C é igual a 30. E o D sobre 2 é igual a 10, então o D é igual a 20. Exercício 3. Reparta 5.000 em partes inversamente proporcionais a 1 inteiro e 1 meio, 1/4 e 1 inteiro e 1 oitavo. Certo? A gente tem que fazer essa divisão inversamente proporcional a esses números. Bom, como a gente viu, para fazer uma divisão inversamente proporcional, a gente precisa inverter as frações. Certo? Só que nesse caso aqui temos números mistos, então a gente só vai conseguir inverter se for fração. Não, a gente não consegue inverter um número misto. Então a gente vai transformar primeiro em fração. Então, 1 inteiro e 1 meio é equivalente a 3 meios, 1/4 fica 1/4 mesmo, e 1 inteiro em oitavo é equivalente a 9 oitavos. Pronto, agora a gente consegue inverter, tudo virou fração, então vai ficar diretamente proporcional aos inversos, que é 2 terços, 4 sobre 1 e 8 sobre 9. Bom, como é diretamente proporcional a essas frações, vai ficar muito mais fácil se a gente igualar os denominadores. No caso aqui, o denominador comum é 9, vai ficar 6 nonos, 36 nonos e 8 nonos. E a gente desconsidera o denominador, fica só com os numeradores. 6, 36 e 8. Fazer a divisão inversamente proporcional a esses números é equivalente a fazer diretamente proporcional a esses números, 6, 36 e 8. E agora a gente sabe fazer, né? Vamos pegar os 5.000, dividir em 3 partes, x, y e z, sendo que essas partes são proporcionais a 6, 36 e 8, ou seja, x está para 6, assim como y está para 36, assim como z está para 8. E sabemos também que a soma dos 3 dá o total, que é 500, que é 5.000, certo? Portanto, agora a gente vai resolver esse sisteminha. Partindo da proporção,
a gente soma todos os numeradores dessa proporção, todos os denominadores, e obteremos uma nova fração equivalente a todas as anteriores. 5.000 dividido por 50 dá 100. Pronto, agora ficou fácil, só encontrar o x, y, z. X sobre 6 é igual a 100, então x é igual a 600. Y sobre 36 é igual a 100, portanto, o y é igual a 3.600. Z sobre 8 é igual a 100, portanto, o z é igual a 800. Exercício 4. Como recuperação, a professora de matemática distribuiu 138 exercícios entre 4 alunos, dividindo-os em partes inversamente proporcionais às notas que cada um tirou na prova. Sabendo que as notas foram 1, 3, 3 e 4, quantos exercícios cada aluno fez? Bom, então são 4 alunos e a gente tem que fazer a divisão inversamente proporcional a 1, 3, 3 e 4, certo? Que faz sentido. Quanto menor é a nota, mais exercício o aluno tem que fazer, né? Bom, agora fazer a divisão inversamente proporcional a esses números é equivalente a fazer a divisão diretamente proporcional aos inversos, 1, 1/3, 1/3 e 1/4, certo? Bom, o truquezinho, quando temos frações, para ficar mais fácil, a gente iguala todos os denominadores, fica 12 sobre 12, 4 sobre 12, 4 sobre 12 e 3 sobre 12. E aí a gente desconsidera os denominadores, então vai ficar 12, 4, 4 e 3. Fazer a divisão inversamente proporcional a 1, 3, 3 e 4 é equivalente a fazer a divisão diretamente proporcional a 12, 4, 4 e 3. Então, agora a gente sabe como proceder, né? Pega os 138, que são os 138 exercícios, divide entre os 4 alunos. Vamos aqui chamar as quantidades de A, B, C e D, certo? De forma que o primeiro está para 12, assim como o segundo está para 4, assim como o terceiro está para 4 e o quarto está para 3. E a soma de todos os exercícios, das quantidades de cada um deles, vai dar 138. Então, basta resolver esse sisteminha aqui, partindo da proporção A sobre 12, B sobre 4, C sobre 4 e D sobre 3, soma todos os numeradores, soma todos os denominadores, dá origem a uma nova fração. Essa fração é equivalente a todas as anteriores. Fica 138 sobre 23, que dá exatamente 6 essa divisão, certo? Agora é só encontrar cada um deles. A sobre 12 é igual a 6, então A é 72. B sobre 4 é igual a 6, então B é igual a 24. C sobre 4 é igual a 6, então também C é igual a 24. E o D sobre 3 é igual a 6, então o D é igual a 18, certo? Então perceba que o aluno que tirou nota 1 vai fazer 72 exercícios. Os alunos que tiraram nota 3, os dois vão fazer 24 cada um. Faz sentido, né? Eles têm que fazer a mesma quantidade. E perceba também aqui que o aluno que tirou 1, a nota dele foi 1/3 da nota dos alunos que tiraram 3, né? E aí, consequentemente, a quantidade de exercícios que ele vai fazer é 3 vezes maior que a quantidade de exercícios que os dois vão fazer aqui. E o último, que tirou nota 4, vai fazer 18 exercícios, certo? Exercício 5. Determine a medida de cada um dos ângulos internos de um triângulo, sabendo que a soma deles é 180 e que essas medidas são inversamente proporcionais aos números 1, 6 e 3. Então, temos 3 ângulos, x, y e z, que a soma dá 180. E temos que fazer a divisão inversamente proporcional a 1, 6 e 3. Fazer a divisão inversamente proporcional a 1, 6 e 3 é equivalente a fazer diretamente proporcional aos inversos. Então, inverte numerador com denominador, fica 1 sobre 1, 1 sobre 6 e 1 sobre 3. Perceba que o inverso de 1 é 1 mesmo, né? 1 inverteu, fica 1 mesmo. Bom, só um detalhe. Agora, o truquezinho iguala os denominadores. O denominador comum é 6, vai ficar 6 sobre 6, 1 sobre 6 e 2 sobre 6. Então, fazer essa divisão inversamente proporcional é equivalente a fazer a divisão diretamente proporcional a 6, 1 e 2. Então, a gente vai pegar os 180 graus do triângulo, vai dividir em 3 partes, x, y e z, de forma que o x está para 6, assim como o y está para 1 e o z está para 2. E a soma dos 3, como é um triângulo, a soma dá 180. Então, basta resolver esse sisteminha aqui. Partindo da proporção, a gente adiciona os numeradores, adiciona os denominadores, essa nova fração é equivalente às anteriores, fica 180 sobre 9, que dá 20. E aí ficou fácil, só encontrar o x, y, z. X sobre 6 é igual a 20, x é igual a 120, y sobre 1 é igual a 20, então y é igual a 20, e z sobre 2 é igual a 20, portanto, z é igual a 40. Exercício 6. Num quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é 360. Determine quanto mede cada um dos ângulos
cada ângulo, sabendo que essas medidas são inversamente proporcionais a 2, 3, 4 e 6. Bom, em todos os quadriláteros a soma dá sempre 360, né? E a gente tem que fazer essa divisão inversamente proporcional a 2, 3, 4 e 6. Bom, fazer a divisão inversamente proporcional é equivalente a fazer diretamente proporcional aos inversos. E aí, como temos frações, vamos igualar os denominadores. E aí vai ficar diretamente proporcional a 6, 4, 3 e 2, certo? Perceba a coincidência aqui, ó, ficou 2, 3, 4 e 6, invertemos, ficou 6, 4, 3 e 2, certo? Isso é uma coincidência, em alguns casos vai acontecer isso, mas é raro, tá? Bom, então temos aqui o 360, que é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, a gente vai dividir em 4 partes, A, B, C, D, de forma que essas partes são proporcionais a 6, 4, 3 e 2, e a soma dá 360. O sisteminha a gente vai resolver com a proporção das aulas anteriores, ó. A está para 6, B está para 4, C está para 3, D está para 2. Somando os numeradores e os denominadores, obteremos uma nova fração equivalente às anteriores, ó, 360 sobre 15. E 360 sobre 15 dá 24. Pronto, agora é só encontrar. A sobre 6 é igual a 24, então A é 144. B sobre 4 é igual a 24, portanto B é igual a 96. C sobre 3 é igual a 24, então C é igual a 72. E D sobre 2 é igual a 24, portanto D é igual a 48. Exercício 7. Um prêmio deve ser distribuído entre 3 funcionários de uma empresa em partes inversamente proporcionais ao número de faltas que tiveram durante o ano. Sabendo que o funcionário A faltou 2 dias, o funcionário B faltou 3 dias e o funcionário C faltou 6 dias, quanto receberá cada um, sabendo que foram distribuídos no total R$ 4.500? Então, o chefe decidiu dividir aí esse prêmio de 4.500 e aí vai ser inversamente proporcional. Por quê? Quanto menos dias o funcionário faltou, mais dinheiro ele vai receber, certo? Inversamente proporcional a 2, 3 e 6, que são os números de faltas aí, certo? Bom, fazer inversamente proporcional a 2, 3 e 6 é equivalente a fazer diretamente proporcional aos inversos, certo? Como temos frações, vamos igualar os denominadores, 3 sextos, 2 sextos e 1 sexto, e considerar apenas os numeradores, ó, 3, 2 e 1. E aí a gente já sabe fazer, a gente vai pegar esse 4.500, dividir em 3 partes, x, y e z, que é a parte de cada um dos funcionários. O funcionário que vai ganhar a quantidade x está para 3, assim como o segundo está para 2, assim como o terceiro está para 1, certo? E a soma das 3 quantidades dá 4.500. Resolvendo esse sisteminha, ó, partindo da proporção, adicionando os numeradores e os denominadores, obtemos uma nova fração, 4.500 sobre 6. E essa fração é equivalente a todas as anteriores. Essa fração dá 750, né, fazendo a divisão, e aí é só encontrar o x, y, z. X sobre 3 é igual a 750, portanto x é igual a 2.250. Y sobre 2 é igual a 750, então y é igual a 1.500. E z sobre 1 é igual a 750, portanto z é igual a 750. Perceba que então, ó, o funcionário que faltou 2 dias vai receber R$ 2.250. O funcionário que faltou 3 dias, como ele faltou mais, ele vai receber um pouco menos, R$ 1.500. E o funcionário C, que faltou 6 dias, faltou bastante, vai receber bem menos do que os outros, né? Vai receber R$ 750. Beleza, pessoal?